Que maravilha podermos estar juntos. Abra sua Bíblia. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Nós estamos vivendo nestas quartas-feiras o lema, celebrando o Espírito Santo, festejando o Espírito Santo, a presença dele em nossa vida. E na última quarta-feira, eu tive o privilégio de falar com os irmãos, ou começar o assunto da frutificação no Espírito. Nós somos uma igreja pentecostal, cremos nos dons espirituais para os nossos dias. Por quê? Porque cremos nos dons espirituais para os nossos dias? Porque entendemos a razão pelas quais eles foram enviados e liberados à igreja. E os dons espirituais foram liberados e enviados à igreja por uma necessidade de autoridade espiritual naquele momento, naquele tempo. Esta necessidade está até hoje, cada dia mais agravada. Então, cada dia mais, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, dons espirituais fluindo na igreja, gente sendo batizada com o Espírito Santo, crentes transformados pelo poder de Deus, frutificando no Espírito, cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Vira para quem está perto de você, aponte o dedo e diga: cada dia mais parecido com Jesus. Fala aí. Porque para ser parecido com Jesus externamente é complicado, fisicamente. Até porque a gente nem tem uma foto dele, né? Até porque, evangelista César, se tivesse, já teria um monte de gente fazendo plástica. Você duvida disso? Fazendo plástica, só subir a cruz para morrer pelos meus pecados, que ninguém faria, nem pelos seus, só ele fez, só ele faz. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Você pode? Amém. Então, ele enviou para mim, a você, a igreja, o Espírito Santo, para que nós tivéssemos uma mudança interior, para que a nossa vida fosse mudada, transformada pelo seu poder, uma regeneração, gerar de novo. E a palavra diz que dessa vez não é de semente corruptível, mas da semente incorruptível e que permanece para sempre. A tal ponto de que quando João fala do contraste das obras da carne e do fruto do Espírito, ele diz: não ameis o mundo, só lembrando, e o que no mundo há. Ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse primeiro aspecto do fruto do Espírito, o amor. A Bíblia diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a soberba da vida, né? A cobiça dos olhos, não procedem do Pai, mas do mundo. E aí João escreve: e o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E esse permanecer para sempre é uma vida ativa, é uma vida produtiva, é uma vida com realização, é uma vida com contentamento, que não vai começar a partir do arrebatamento da igreja, que não vai começar a partir da morte e ressurreição, arrebatado ao céu, não, ela já começou. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, entendemos o seu projeto do reino de Deus, essa vida já começou em nós, ela já começou a fluir. Só lembrando, a partir do momento e a tal ponto que Jesus declarou que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir, mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida com abundância, uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida abençoada, que você acorda pela manhã, esteja fazendo sol, chovendo, você abre a boca e diz: glorificado seja o Senhor por mais este dia, sairei na força do Senhor, lutarei, vencerei, voltarei alegre e feliz para minha casa. Quem pode ainda dar glória a Deus? É uma vida transbordante, é uma vida diferente, é uma vida nova. Por isso que a Bíblia nos desafia a andar ou viver em novidade de vida. É uma vida
que a mente humana não aspira, que o coração humano sequer cobiça, porque não sabe. Mas quando o Espírito começa a tocar a nossa vida e nos ministrar o efeito da presença de Deus, o efeito do céu na nossa vida, então nosso espírito se eleva, nosso espírito começa a sair das coisas rudimentares dessa vida, e a gente começa, me permita, a sonhar alto. E sonhar alto não é com patrimônio nesta vida. Esse sonhar alto é sonhar com as alturas mesmo, é pensar nas coisas que são de cima. Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. E esse pensai é imperativo. Esse pensai não é, se você quiser pense. Quando você quiser pense nas coisas. Não, é imperativo, pensai. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, Deus está falando para mim e para você, que se a gente não pensar nas coisas que são de cima, as de baixo vão fazer a gente naufragar, mas as de cima vão nos elevar, acima dos naufrágios da vida, da nossa naturalidade, e vai nos fazer contemplar algo muito maior. Contemplar com os olhos naturais não, mas com a fé na palavra, com a fé na promessa. Você pode olhar para quem está perto de você e falar, fique firme. Isso, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, deixa eu começar por aqui. Na semana passada, vocês se lembram que a gente fez rapidamente um contraste, repetindo, entre obras da carne e fruto do Espírito, embora a gente não tenha entrado em dedilhar obras da carne, porque não é o nosso propósito aqui. Porque se formos falar de tudo, entrarmos em todos os assuntos, pegar todos os dias, a gente não sai daqui, não termina nada, não conclui nada. Então o convite de Deus, o convite do Espírito Santo, é envolvermos a nossa vida com Ele. E vocês se lembram que eu falei da parábola do semeador, do nosso terreno que tem que estar pronto para receber a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. E que se no bom terreno do nosso coração começar a se avolumar coisas que concorrem com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, vai dar ruim, vai dar BO espiritual, e a gente não vai sintonizar o Espírito de Deus na nossa vida. Sintonizar. As pessoas mais antigas aqui, mais experientes que a gente tem aqui, tipo pastor Zé Iris, presbítero Hilton, presbítero Davi, pastor Gino, evangelista Rodrigo Rosa, gente mais assim, mais experiente, igual eu, pastor Edilson, assim, gente nova, moderna. Lembra daquele rádio de válvula ainda, né, que sintonizava? Lembra disso? Vocês se lembram? Lá, todos eles fizeram assim, se lembram? E o rádio fazia assim, shui, shui. Aí até que emplacava o canal ali as ondas curtas, médias. Lembra das ondas curtas? Você se lembra, meu Sérgio? Você tem cara que é daquele tempo. E aí demorava, quando sintonizava, não mexe, ninguém pisca, ninguém nem respira, porque senão sai para ouvir a notícia. Aí a família toda se juntava em volta do rádio. Lembra no tempo de vocês, então, velha guarda? Então, a família se juntava em volta do rádio, ninguém via nada, ouvia o que dava para ouvir. Se alguém esbarrasse na anteninha ou passasse, aquela antena era tão miserável, que se alguém passasse perto, a presença do corpo humano tirava a sintonia. Se lembra disso? Não lembra não? Ele lembra. Meu Deus do céu, o tempo passa, o tempo voa, e a gente está aqui dando glória ao nome do Senhor. Romanos 8. Eu vou ler do primeiro versículo. Agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem disse amém a palavra? Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, olha isso, irmãos, a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus, nada é sem Ele, é tudo nele, por Ele e para Ele. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você pode dizer isso comigo? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem diz glória a Deus a isso? Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando a seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para a carne, para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito. Você entendeu isso? É um raio-x da minha vida e da sua vida. Meu Deus, misericórdia. Quanto tempo dessas 24 horas de cada dia, você ainda se lembra que o dia tem 24 horas? Quantas horas dessas 24 de cada dia a gente passa pensando nas coisas de Deus? E quantas horas desse dia de 24 horas a gente passa não pensando nas coisas de Deus? Esse é do tempo, esse corinho é do tempo do pastor Zé Iris, lá em Fazenda Velha. Deus nos deu 24 horas, cada dia, 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Vejam bem que ainda sobram horas, cada dia. Eu não tenho tempo! Por isso que a Bíblia diz, se não me engano é os Efésios, Paulo escreveu que a gente deve remir o tempo. Remir é aproveitar, é usar do tempo com inteligência. Você já sentiu-se tolo diante do zap ou da internet, quando você tem um monte de coisa para fazer, e você está ali dedilhando e ouvindo e passando mensagem, quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, e você não fez quase nada da sua vida, perdeu um longo tempo, porque toda conversa, raramente quando alguém mergulha na internet, o final é proveitoso. É igual você que nunca viu o filme, vai ver um filme, tira com hoje nós vamos ver um filme, aí você escolhe lá um filme, acaba, você perde ali 2 horas vendo o filme, quando termina, nem fim o filme tem. Aí olha um para a cara do outro com cara de tolo, podia pelo menos ter dado uns beijinhos, fica ali. Se o filme então for nostálgico, aquilo termina com um negócio ruim. Isso é igual dirigir de madrugada, viajando aqui para São Paulo, com um carro no sertanejo, ô droga, dá uma vontade de você parar e acabar com tudo e voltar embora, porque aquilo ali é uma melancolia, um negócio ruim. Talvez alguém aqui já passou isso, tem experiência para contar. Coisa boa estar na presença de Deus. Coisa boa é falar com Ele, saber que Ele está nos escutando, colocar a nossa causa diante dEle, saber que Ele vai responder na hora dEle, na hora que Ele entender que é para responder do jeito dEle, da forma dEle, mas que a resposta virá. Oh, glória ao nome do Senhor, bendito seja. Tempo aproveitado, vamos lá? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aí, irmãos, se a inclinação da carne é morte, eu vou querer? Não, a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha só, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Inclinar, irmãos, pender. Você sabe o que significa a palavra arrepender? O a é um advérbio de negação, se não me engano, que significa não pender de novo, não pender para aquele mesmo lado.
Arrepender é, agora eu não pendo mais para esse lado, agora eu vou para outro lado. Eu estava no lado da carne, me arrependo, Senhor, agora eu vou para o lado do Espírito. Quem sabe hoje você viveu do lado da carne, olhando coisas da carne, vendo só coisas da carne, e não parou para perguntar ao Senhor e ao seu Espírito a vontade dEle, o que aquilo que você estava fazendo interessava, que valor eterno tinha aquilo. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se é inimizade contra Deus, eu vou fazer? Se algo que eu faço é inimizade contra Deus, eu vou continuar fazendo? Qual é a resposta? Vira para o teu irmão, para a tua irmã e pergunta: você vai continuar fazendo se você sabe a vontade de Deus? Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é que está vivendo como eu estou vivendo e você nesse tempo, não. Não é essa carne corpo, é a carne natureza. Se agradar a Deus alegra o coração de Deus, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Exemplo, eu vou viver em desunião? Se viver em união agrada a Deus? Não, eu não vou viver, eu vou viver do jeito que Deus se agrada, sim ou não? Mas irmão, é um desafio para mim, eu não tenho muita vontade. Aí que está o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem coisa que não dá vontade de fazer, mas você faz por obediência, você nega a sua vontade para realizar a vontade de Jesus, sim ou não, igreja? É exatamente isso. Agora, o que eu preciso na minha vida para eu conseguir fazer isso? Que força é essa? Que poder é esse? Que autoridade é essa que me arranca do domínio da natureza carnal e me eleva a uma dimensão espiritual que eu consigo subjugar a minha carne e viver para agradar ao Senhor? Paulo descobriu, Gálatas 2, ele diz: não vivo eu, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele disse isso. Isso é uma decisão. E a palavra segue dizendo então: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eita, se o Espírito de Deus habita em vós, se Ele habita em mim, se Ele habita em você, a gente consegue viver isso, essa realidade de vida. Se o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em vós, se o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em vós, eu não vou cantar o resto porque eu esqueci. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E ter o Espírito de Cristo não é tão somente dizer: eu tenho o Espírito Santo na minha vida. O Espírito de Cristo. Lembra o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 2? Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa, fala das 3 formas que o Jesus subsistiu: estando em forma de Deus, foi para a forma de servo, em forma de servo, forma de homem, estando em forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus toda criatura no céu, na terra, embaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Ou seja, eu tenho prerrogativas humanas. Meus irmãos, me permita, as prerrogativas humanas, elas se encerram na entrada do portão da igreja. Quando nos aninhamos na casa do Senhor, não tem PhD, não tem
é pronome, somos irmãos em Cristo, somos filhos de Deus, aqui nos igualamos debaixo da mão poderosa do Senhor. Você pode dizer amém? Na sociedade existem alguns notórios, existem alguns especialistas, mas aqui na casa de Deus, todos nós nos envolvemos com o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor envolve a nossa vida. Você pode dizer amém? Eita, glória a Deus. Então a gente olha para cada um no mesmo nível, se é que o Espírito Santo habita em nós. Ele diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu tenho que parar de comentar, senão não saio daqui. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, toda a transformação na minha vida e na sua vida dependem, todas as transformações, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Dá para relembrar então de novo o que Paulo quer dizer aos Efésios quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Contenda, bem que eu te arrebento. Contenda, que nem sempre é no punho, às vezes é intelectual, religiosa. Não se embriague com vinho, porque há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque no Espírito não há contenda. Ninguém cheio do Espírito vai contender com ninguém. Ao contrário, ele vai ser amoroso, ele vai ser gracioso, ele vai ser bondoso, vai ser benigno. Eita, glória a Deus, ser amável, tratável, cheio de misericórdia. Quem pode dar glória ao Senhor? É isso. É por isso que a Bíblia diz que a gente deve ser cheio do Espírito Santo, porque vai fluir a natureza divina na nossa natureza humana e vai subjugá-la, e vai ser maior do que a natureza humana, e nós vamos conseguir fluir, frutificar no Espírito de Deus. Eu quero isso para mim, inteiramente. Quem quer? Quem quer? Você já tomou banho, botou desodorante? Para levantar seu braço e diga: eu quero para a minha vida. Eita glória, eu tomei, maravilha, glória a Deus, como é bom tomar banho. Mas é muito melhor ser cheio do Espírito Santo. Depois a gente toma um banho. Eita glória. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, se viverdes. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E a negativa é o quê? Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Olha como é que eu sei interpretar o texto. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. Se eu não sou guiado, eu não sou filho de Deus. Quando um crente abre a boca e fala palavrão, palavra de baixo calão, ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Quando o crente deseja o mal de alguém, ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus? É o nosso personagem do mês, o João. Ainda bem que ele mudou, graças a Deus. Porque Jesus disse para ele: você nem ainda sabe de que espírito você é, porque desejou a morte dos samaritanos. Aliás, ele não desejou. Ele falou assim: cadique eu sou como Elias, e se o Senhor deixar, permitir, a gente clama para descer fogo do céu e matar tudo, acabar com tudo. E Jesus olhou: e que isso, meu filho? Que espírito é esse que está aí dentro de você? Então é só parar com calma no final de cada dia, ao dormir, e pensar: o que eu desejei hoje? O que eu pensei hoje? Pensamentos vêm, mas eles são refreados pelo poder do Espírito. Uma coisa é um dardo inflamado vir à mente, outra coisa é você dar ouvidos ao dardo inflamado. Não, você apaga ele com o escudo da fé, acaba com ele. Essa ideia não vem de Deus, essa ideia não é para mim, eu nunca vou cumprir isso, porque quem reina na minha vida é o Espírito Santo. Meu irmão, dardo inflamado você não escolhe, o diabo atira todo dia.
e vem aquele fluxo de informação. E aí quando vem você fala, isso aqui não é do Espírito Santo, esse desejo, esse pensamento, essa fala não é dele. Resisto firme com a palavra de Deus, com o escudo da fé, com a palavra de Deus em exercício na minha vontade. Quem diz amém ao Senhor? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, receio, temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é uma linguagem que quer dizer assim, paizinho. É uma linguagem afetiva, é uma linguagem íntima, é uma linguagem carinhosa, que você chega para Deus e diz, paizinho. Tal é a proximidade que você tem dele, tal é o relacionamento achegado que você tem com ele. O mesmo Espírito, olha isso, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então eu sou criado espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Então você é espírito, alma e corpo. Somos um ser tricotômico. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus vem ao meu espírito e compartilha, carimba, do jeito que você está levando a sua vida. Você é filho de Deus. Eita glória! É uma comunicação do céu que nos anima. A gente pode estar num dia opressivo, num dia mau, mas vem o Espírito Santo dizer, segura firme, porque você é filho de Deus. Segura aí. Eita glória! Você quer acalento maior? Você quer brisa maior? Você quer bálsamo maior do que o testemunho do Espírito Santo que nós estamos em sintonia com Deus? Olha só, é o que Jesus viveu. Ele é batizado no Jordão, está nos últimos versículos, capítulo 3 de Mateus. O céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba suave sobre ele, e há uma voz do céu, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aí ele vai para a tentação do deserto e o diabo diz, se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus falou, diabo, você não acabou de ouvir o que eu ouvi? Ô diabo, você está endemoniado? Você está possesso? Que espírito está em você, demônio? Porque Deus acabou de dizer ao meu respeito que eu sou filho amado, que Ele tem prazer. Agora você vem me perguntar, vem falar, lançar dúvida se eu sou filho de Deus. Ele acabou de dizer que eu sou, rapaz. Meu irmão, qual é a nossa? Se o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, que conversa é essa de lançar dúvida na sua mente e na minha, se somos ou não? E ele é tão desgraçado, tão endemoniado, que ele usa a estratégia, mas se você é filho, por que isso está acontecendo com você? Por que ele está deixando isso acontecer com você? Ele é tão doido. Sabe por que ele tem raiva da gente? Porque o Espírito Santo não ocupa mais o lugar do coração dele. Porque ele não tem mais lugar de glória diante do Senhor. Porque ele jamais vai habitar o céu. E eu vou, e você vai, e a igreja vai. Ele tem que ter raiva da gente mesmo, porque quanto mais um crente, cada mais conversão, menos pessoa do lado dele no caldeirão. E a gente vai cantar e vai celebrar em nome de Jesus Cristo uma vida eterna com Jesus. Quem pode dizer amém? Se nós somos filhos, somos então logo herdeiros também de Deus e cordeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, meus queridos irmãos, o fruto do Espírito é o lado oposto da obra da carne, não é? É a maneira de viver do crente, é o modus de vida, é o modus operandi, falando difícil, na unção do Espírito que vai nos transformando de glória em glória. E a gente vai ficando cada dia mais parecido com Jesus.
de certa forma até a cara melhora. Porque a Bíblia diz que é um banquete contínuo na vida de quem? Na vida de quem que é um banquete contínuo? Oi? Ninguém sabe? Provérbios. A Bíblia diz que aquele que anda com Deus, aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que interage com o Senhor, há uma motivação alta, gloriosa na sua vida, há uma alegria que extravasa no seu semblante. Eu poderia dizer assim, uma plástica celestial, porque o coração foi mudado, então o exterior também é rejuvenescido pela presença do Espírito que em nós habita. Quem pode dizer amém a isso? Então me permita, eu quero falar sobre, volte a sua Bíblia para Gálatas 5, que o pastor Ené já está se coçando ali, meu Deus, que hora que ele vai terminar? Por mim nem terminava, mas ele fica ali olhando, tudo bem. Gálatas 5, 22, quem achou? Quem achou? Semana passada eu asseverei isso com os irmãos, que do capítulo 5 de Gálatas, começa dizendo que se a gente andar em espírito, versículo 16, nós não vamos cumprir a concupiscência, a cobiça da carne, e que é uma luta diária, uma luta na minha vida e na sua, a natureza carnal decaída e a nova natureza que veio através de Cristo, ministrada pelo seu Espírito na nossa vida, que é uma batalha interna, uma luta interior, uma oposição. Gálatas 5,18 diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. De novo vai falar de ser guiado pelo Espírito. E então ele relata as obras da carne, e no versículo 22 ele fala do fruto do Espírito. E lembra que eu falei semana passada algo que os irmãos já sabiam, que não está escrito os frutos do Espírito, mas o fruto, porque dá a ideia que cada crente que tem o Espírito Santo, ele vai frutificar um fruto inteiro para glorificar a Deus, que nós vamos ser completos pelo Espírito Santo. E nessa análise de completude, de inteireza, possa ser que fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e que possa haver um gominho desse aqui que não esteja tão rechonchudo como o outro, mas a gente, através da oração e da nossa percepção, nós vamos conseguir compreender e entender, e nós vamos orar a respeito daquilo. O fruto do Espírito é a operação do Espírito dentro da minha vida, na minha vida. Então eu tenho que compreender, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. E eu quero só compartilhar rapidamente sobre esse primeiro aspecto do fruto, que é o amor, caridade, grego ágape, que não é o que é ditado pelo relacionamento afetivo de uma pessoa para com a outra, não é o amor natural, não é o amor humano. Aliás, me permita até falar do amor humano, de sentimento humano. Me desculpa, tem gente que já acostumou, tanto chamou outra pessoa de amor e amor, que já esqueceu até o nome dela, e a primeira crise já fala outro nome. Tem gente que começa a namorar ontem, já chama o namorado e namorada de amor. Oi, amor. Me desculpe, não sabe nem o que é amor, porque o amor não é a alegria de estar junto e não ter problema. O amor é aquele sentimento, é aquela emoção, mas é aquela virtude. Eu vou repetir: amor é um sentimento, é uma emoção, mas quando é produzido pelo Espírito Santo, é uma virtude divina na nossa vida, que nos dá condições, autoridade e poder para amar alguém, mesmo que aquela pessoa em algum momento nos desagrade. É algo sobrenatural, é algo glorioso. E o amor relacionamental
Esse amor inicial é um gosto. Eu gostei de você, há uma atração. Ou o dinheiro do rapaz, ou o dinheiro da menina, ou o corpo, ou a fisionomia, ou o cabelo para quem tem. Não, eu prefiro careca, então por isso que eu amo. Então, enfim, alguma coisa. É uma atração que alguém chama de amor, e por causa de chamar esses negócios de amor, confunde tudo. Ama um dia, no outro dia já está amaldiçoando, já está brigando, já está detestando, já quer estar longe. Isso é amor? Não, isso não é amor. Ou se é amor, é um sentimento humano de relacionamento, de carne, de estar junto. Porque o verdadeiro amor que Deus quer que seja empreendido em nós, desenvolvido em nós como fruto do Espírito, é aquele que passa por prova e não sucumbe, e não muda, e não desfalece, é aquele que permanece. Alguém pode dizer amém? Pois é, o mesmo Paulo que escreve aqui que o fruto do Espírito é amor, é ele quem escreve 1 Coríntios capítulo 13, e me permita, estudo bíblico, falar de assuntos eu gosto, sempre amei, sempre gostei, só que um assunto puxa outro, a gente tem que assim, ter controle para não ficar indo nos assuntos. Quando você lê 1 Coríntios 12, ele fala dos dons espirituais, e depois ele desdobra com o relacionamento do corpo da igreja, como se fosse um corpo físico, e ele fala que os dons espirituais é para funcionar nesse corpo, porque ele precisa crescer, ele precisa ir em frente, ele precisa se desenvolver qualidades divinas no nosso relacionamento. E o último versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, que vem antes de capítulo 13, olha só, diz assim: portanto procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Tem pessoas que falam assim, ele agora vai mostrar um caminho mais excelente, agora ele vai falar do amor ágape, do amor que deve arbitrar nosso relacionamento, porque o amor é mais importante que os dons espirituais. Quem falou isso? O que ele está dizendo é que os dons espirituais devem ser usufruídos e ministrados na igreja com essas qualidades do Espírito, do amor. Que quando você profetiza com amor no coração, você nunca vai sair fora da sintonia do Espírito. Que quando você é revelado de alguma coisa, com amor sendo o principal tempero, você vai interagir com aquilo ali de uma forma agradabilíssima, primeiro aos olhos de Deus e depois aos seus próprios e da igreja. Que o amor é a sustentação e é a maior virtude que possa estar dentro da vida de uma pessoa, mas não aquilo que dizem ser amor, mas o verdadeiro amor. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você. Olha a pergunta que eu vou fazer na quarta-feira, depois de você ter trabalhado, alguns tomaram banho, outros não deram tempo, mas olha que a pergunta que eu vou fazer: você ama a Deus? Não é para você pensar, você ama a Deus? Jesus fez essa pergunta a um homem: Pedro, você me ama? Porque ele tinha negado Jesus 3 vezes, negado que o conhecia. Bom, já você me negou 3 vezes, eu pergunto 3 vezes: você me ama? Pedro negou Jesus. Você negou Jesus hoje? Negou Jesus ontem? Já negou Jesus na sua vida depois de tê-lo conhecido? Já se sentiu avexado de dar a paz do Senhor a alguém, na presença de mais alguém, porque o outro alguém não era da mesma fé que você? É uma maneira clássica de negar a Jesus. Você ama a Deus? Eu vou perguntar de novo. Porque se ama a Deus, então nós vamos agora pegar um raio-x do verdadeiro amor. Vamos lá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, 1 Coríntios 13, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine ou retine. Aonde tem sino, irmão? A igreja católica tem sino. Acho que alguém mandou eles parar de tocar, porque estavam tocando alto pra caramba. Feriado, domingo, misericórdia, bam, 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 e eu querendo dormir, descansar no feriado, e bam, 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 parecendo briga.
Só que aquela bodega faz aquele barulho todo, bam, 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 e passou, depois você esquece. Acabou o barulho dele, se perdeu no ar. Se perdeu, você fica repreendendo chegar outra hora e tocar. Mas você esqueceu, nem lembra que existe sino. Olha só, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine ou retine. Faz uma barulheira danada, mas depois passa o som, ninguém se lembra mais que ele existe. E na verdade até deseja que ele nem exista. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, olha, toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não seria nada se não tivesse amor. Mas eu transporto um monte, mas não ama, então você não é nada. Então, faça o que faça, mas com amor, então você vai ser tudo em Deus e Deus em você. Amém ou não amém? E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Porque era uma prática na igreja primitiva, vocês se lembram, não tem tempo para entrar no assunto. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, amor, nada disso me aproveitaria. E aí ele diz o que é o amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. Não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que amor é esse? Que a pessoa diz que ama, mas não suporta nada. Eu prometo, na saúde ou na doença, adoece, vaza. Na riqueza ou na pobreza, tem dinheiro, beleza, viva alegre e feliz com Jesus. Acabou? Vaza. Que amor é esse? Que companhia é essa? Que presença é essa? Que palavra é essa? Me permita, se eu não falar hoje, aí eu vou levar mais um dia para falar sobre o amor. Deixa eu falar com você, quando a Bíblia diz aqui que o amor é sofredor, está dizendo que o amor é resistente, não se perde, e que ele é pronto a perdoar. Quando diz que o amor é sofredor, diz que suporta muita coisa. Quando fala que o amor é benigno, fala de ser bondoso, de ser útil, de ser gentil. Vocês devem se lembrar do tempo de vocês, quando Antônio Carlos Magalhães perdeu seu filho, Aécio Neves, se não me engano, ou Antônio Carlos Magalhães Filho, alguma coisa assim. Ele disse assim, não sei se ele falou a verdade, mas ele disse: antes morresse eu do que meu filho. É algo que você gostaria de se colocar no lugar daquele que está padecendo, para que ele não padecesse aquilo. Isso é o verdadeiro amor. Quando fala que o amor não é invejoso, fala daquele estilo de amor que celebra com o êxito da outra pessoa. Não é invejoso, celebra de coração. Que maravilha a sua conquista, que coisa linda Deus te deu, que coisa maravilhosa. É quando a pessoa consegue se alegrar com aquele que se alegra. Sai de si, ele não tem, mas alguém conquistou, ele se alegra com aquela alegria, mesmo que dentro dele, ele se alegrando, aquela alegria, uma seta do inimigo diga: mas você não tem, eu não tenho, mas meu irmão tem, eu me alegro pela vitória dele. O amor não é leviano, o amor não se ufana,
Ou seja, ele não se... aí é o outro lado, ele conquista algo que seu irmão não conquistou. Ele passa perto e... você viu o que eu conquistei? Mas ele está querendo mostrar só para diminuir o outro. Mas quando o amor impera nas nossas conquistas, nós não apresentamos uma conquista para nos vangloriarmos e dizer: olha que eu conquistei e você não tem. Não, ao contrário. Oh, Deus foi tão bondoso comigo, assim como vai ser com você, como vai ser com você, como é com todos nós. Um ele dá uma coisa, outro dá outra. A gente ainda dá uma aliviada, assim, uma contemporizada, para que o irmão, a irmã, a pessoa perceba que de alguma forma, em algum aspecto, o amor de Deus também está alcançando ele, a virtude de Deus também está presente na vida dele. Quem pode entender isso? O amor não se ensoberbece, ele não se incha, ele não é vaidoso, não se acha um maioral. Aliás, Provérbios 16 diz que a soberba precede a ruína. Então, quando alguém por uma conquista se ensoberbece, se ensopapa de orgulho, daqui a pouco isso tudo vai ser tirado. E às vezes o bem nem é tirado, mas o prazer, a realização, porque nós estamos falando de algo que é espiritual na nossa vida. O amor não se importa inconveniente, indecentemente. Ou seja, o amor não é rude, o amor não é vil, o amor não é grosseiro, o amor não é brutal. O amor não busca seus próprios interesses. A Bíblia diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para aquilo que é dos outros. Ou seja, quando eu consigo valorizar, eu saio de mim para valorizar aquilo que é do meu irmão, aquilo que é de alguém. Eu faço um elogio verdadeiro, eu digo alguma coisa real. Poxa, que bênção isso aí, quando eu sou verdadeiro nisso que eu estou dizendo. O amor não se irrita, o amor não se deixa provocar, não aceita afronta, condescende com a necessidade do outro. Eu sei que eu estou sendo rápido. O amor não suspeita mal, não se ressente do mal que alguém possa ter idealizado, mas não suspeita mal. Essa coisa de suspeitar mal faz parte muito desse momento que a gente está vivendo. E olha lá, ó, já vi isso acontecer, mas na verdade está desejando que a pessoa se arrebente, e diz que ama, que tem o amor de Deus no coração, o amor ágape. O amor não folga com a injustiça, ou seja, não se compraz na queda alheia. Quando alguém perde alguma coisa, quando alguém erra, quando alguém peca, tipo o fariseu no templo, entra o fariseu e o publicano, você se lembra? É fácil lembrar dessa parábola. E o fariseu está lá olhando, se põe de pé e começa: Senhor, eu faço as minhas orações durante o dia, eu dou o dízimo de tudo. E aí, não se comprazendo com aquilo, ele diz: eu não sou como os demais homens pecadores. E a Bíblia diz que o publicano, ouvindo aquilo, batia no peito e fala: tem misericórdia de mim, miserável pecador, Senhor. Ele, quando olhava o pedigree daquele fariseu, ele falou: eu não sou digno nem de estar aqui dentro. E a Bíblia diz que o publicano desceu para casa justificado, e o fariseu não, porque o Senhor diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar diante da potente mão de Deus será exaltado. Alguém pode dizer amém ao Senhor? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele vibra com a bênção alheia, com o êxito alheio, com a estirpe alheia, com o sucesso alheio. O amor tudo sofre. Essa expressão amor tudo sofre tudo cobre. É uma linguagem que quer dizer assim, como um telhado. O amor é como um telhado que protege. Tudo sofre, ele protege. Ele leva pancada em detrimento ao outro, mas não muda, aguenta as consequências. O amor tudo crê, acredita no potencial da pessoa, acredita no lado bom da pessoa.
Não, fulano fez isso, mas foi um desequilíbrio que ele teve. Ele é uma boa pessoa, ele vai vencer, ele vai triunfar, ele vai realizar coisas boas. Ele tem coisa muito melhor do que isso que aconteceu. Então é uma predisposição a acreditar que existem valores potenciais na vida de uma pessoa, que vai vir à evidência, que vai vir à tona, que não é só aquilo aparentemente que é negativo que a pessoa tem. O amor tudo espera que aconteça o melhor, espera que tudo dê certo, ora para que tudo dê certo, torce para que tudo dê certo, celebra quando tudo dá certo. O amor tudo suporta. O amor não cede aos propósitos do mal, mas do bem. Eu vou usar uma linguagem de construção, que uma vez lá em casa a Miriam quis colocar num cômodo uma tábua corrida, e ainda bem que a tábua não correu, que ela ficou ali, uma tábua corrida, e na linguagem de obra aí, é uma linguagem de obra, eu não sei se ainda chama o mesmo nome, você faz o contrapiso ali, você bota os granzepe ali, que são uns toquinhos de madeira, para depois vir a madeira em cima e pregar. E fizemos, irmão, que madeira linda, prefeito Eduardo, coisa linda, botou, ficou show, lindo. Veio o camarada do sinteco, deu aquela raspada, passou aquele sinteco no uau. E aí começaram a passar os dias, a gente começou a escutar de noite, uns barulhos. Meu Deus, será que tem algum bicho doido? Era a madeira que não estava tão madura, e ela começou a ceder, ela começou a amadurecer ali mesmo, ela começou a estalar e ceder. E vocês sabem que você bota a madeira, bota aquela cerazinha no meio, para ficar tudo lindão, e aquilo começou a ceder, e aquilo que era lindão começou a ficar cheio de fissurão, porque começou a ceder num momento que não deveria. O amor tudo suporta quando o amor não cede às pressões. A pressão vem, mas não cede. Lembra de Jesus? Se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. E Jesus nem abriu a boca, já tinha um advogado do lado. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação que eles. Nós na verdade estamos recebendo o que os nossos feitos mereceram, mas esse nenhum mal fez. E se dirigindo a Jesus falando, porque ele não podia ir, porque ele estava preso na cruz, ele falou assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus fala para ele: maldito, safado, sem vergonha, pecador, se dane. É isso que ele fez? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, quando o amor divino está na nossa vida, nós não cedemos aos propósitos do mal, nós cedemos aos propósitos do bem, quando esse verdadeiro amor de Deus está presente em nossa vida. Pastor, esse amor é difícil de alcançar. Você tem razão, não é fácil mesmo não, porque o nível espiritual que o nosso Senhor quer nos elevar não é corriqueiro, não é simplesinho, é coisa alta. Uma vez eu estava ministrando isso num lugar, falando sobre casamento, eu estava ministrando a cerimônia de casamento, o pastor da igreja pegou o microfone e falou assim: ninguém consegue cumprir esse amor, tão deselegante comigo, ninguém consegue cumprir esse amor, porque eu falei no Salmo, eu falei em 1 Coríntios 13, e meus irmãos, naturalmente ele tem razão, ninguém consegue cumprir isso não, mas ele falou isso porque ele estava tendo algum tipo de problema que eu não posso dizer. Ele não estava mais amando a esposa dele como deveria amar, e aí eu não posso falar mais nada, e nem dizer onde foi, mas foi em Friburgo. Então, quando o amor de Deus está em exercício na nossa vida, trazido pelo Espírito Santo, como fruto da presença do Espírito, nada é fácil, porque não é fácil negar a carne, não é fácil negar a nós mesmos. Ou para você para mim não é fácil? Não é fácil, mas é possível, porque Deus não nos expõe nenhuma lei espiritual
inatingível. Humanamente falando, você não consegue, mas cheio do Espírito Santo, você consegue amar ainda mais do que você já ama. Quem pode dar glória a Deus? Fique de pé então, em nome de Jesus. E o pastor Enéas assume aqui, já doido, com pressa. Só lembrando aos irmãos, nosso culto conclui 21h15. Amém? 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 Eu quero te fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Então Abraão, sobe o monte e me entrega seu filho. A gente sabe que ele pediu Isaac porque o Isaac estava ocupando o lugar de Deus no coração de Abraão. E quando o seu carro ocupa, e quando a sua família bonitinha ocupa, e quando o seu dinheiro ocupa, e quando a sua beleza que você diz que tem, que eu nem acho que tem tanto, ocupa, e quando os seus valores humanos ocupam, e Deus fala, então você me ama? Então me dá isso aí, me entrega isso aí. Dá para a gente pensar sobre isso? Podemos orar? Eu quero te fazer uma pergunta. Você ama Deus? Jesus perguntou 3 vezes a Pedro, e uma vez ele disse, tu sabes que eu te amo. Ele disse, eu te amo, mas um momento ele falou, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Ele estava dizendo, Jesus, eu não aguentei aquele rojão, porque eu me ensoberbeci, mas eu te amo. E a partir dali, quando o Espírito Santo entrou na vida dele, ele conseguiu cumprir o ministério, e ele conseguiu morrer por amor ao Senhor Jesus. E na sua carne ele cumpriu aquilo que ele disse, tu sabes que eu te amo. Quem ama Jesus suporta o pecado para não pecar, suporta qualquer nível de incitação da carne. Quem ama Jesus, porque o Espírito está nele. Ore comigo. Querido Senhor, que privilégio podermos celebrar o Teu Espírito em nossa vida. Que privilégio ter o Senhor presente em nós. Quantas vezes já lemos que o fruto do Espírito, o aspecto é amor, e talvez a gente nunca tenha pensado nisso. Abre o nosso entendimento e enche-nos do Teu poder, porque nós te amamos. E nós queremos repetir isso sempre, nós te amamos. Mas nós queremos o Teu poder para a gente cumprir, Senhor, esse amor voluntário, esse amor que se doa, Senhor. Esse amor que verdadeiramente se realiza com o Senhor e no Senhor. Quem sabe alguém aqui, meu Pai, que sendo provado não está conseguindo se doar até como queria, gostaria, mas que o Teu poder venha agora sobre a vida desse irmão, que o Teu poder venha agora sobre a vida dessa irmã, que o Teu poder venha sobre mim também, sobre a vida da igreja. Oh Senhor, que esse enchimento de poder do Espírito, que essa plenitude, Senhor, possível para hoje, esteja presente em nossa vida, que sejamos cheios do Teu Espírito, e cada dia menos carne, menos carne, menos carne, que a gente se alimente mais, ou alimente mais a nossa vida espiritual, e deixamos, Senhor Deus, a fragilidade da carne passar privação, para que prevaleça na nossa vida essa frutificação que o Senhor quer nos trazer. Obrigado pela vida do meu irmão que está aqui agora, da minha irmã, de todos que estão celebrando este culto, esta palavra, e que a glória do Senhor não só esteja na nossa vida, mas que apareça e cresça e ministre a outras vidas também,
A que ponto, até que ponto nós podemos chegar no Espírito do Senhor, se verdadeiramente o Senhor ministrar na nossa vida? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém?